como é? Acidente na suburbana? Oh, meu Deus do céu, 8 horas, 16 minutos. Antes de saber que acidente foi esse na suburbana, vou chamar o repórter Vinícius Cunha, que está no bairro de São Cristóvão. O pessoal está fazendo uma operação contra transporte clandestino, é, Vinícius? Exatamente, Daniela. Estava prevista aqui essa operação contra transporte clandestino aqui na região de São Cristóvão, próximo aqui ao aeroporto, mas os órgãos de trânsito da prefeitura, a GETAR, em Transalvador, que já estão aqui no local, estão encontrando dificuldades para a realização dessa operação, justamente por conta da chuva que a todo momento chega a essa região aqui, Daniela, e também pela ausência de policiais militares no local, que estava previsto o apoio da Polícia Militar, mas até agora nenhuma viatura chegou aqui para dar apoio a essa operação. Então, por conta disso, os órgãos de trânsito da prefeitura estão tendo dificuldade de realizar essa operação neste ponto que tem um alto índice de transporte clandestino da cidade, que acaba sendo risco aí, tanto para o trânsito quanto para os passageiros que estão utilizando. Então, os agentes de trânsito continuam aqui no local à espera da chegada de policiais militares para dar apoio a essa operação aqui no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Agora, são 8 horas e 18 minutos, falamos ao vivo aqui de São Cristóvão. É uma operação muito boa, 8 horas e 18 minutos, até porque esses carros, repito, o transporte clandestino normalmente oferece muito risco à comunidade e à população. Dirigem irresponsavelmente. Não venha me dizer que não é, não. Eles ficam zangados, ficam aí nervosinhos, paciência. Problema de quem dirige errado. Não tenho culpa se incorre no erro e não quer que a gente fale. O que a gente não pode é compactuar com isso. Para completar, olha essa passarela em cima. Cadê a passarela de São Cristóvão essa? Tem um monte de problemas nessa região que são agravados com a circulação do transporte clandestino, que penaliza ainda, vale lembrar, quem paga devidamente seus impostos, o profissional que trabalha, entendeu? Manchando a imagem dos motoristas como um todo. Portanto, tomara mesmo que tirem de circulação e separem o joio do trigo. Porque, olha aí, isso aí é a passarela, é considerada a passarela. Você tem coragem de andar em cima dessa passarela? Nós já estivemos aqui, mostramos esse problema da passarela aqui do Parque São Cristóvão, que é frequente. Agora, por exemplo, em dia de chuva, ela não tem cobertura. As pessoas, os pedestres, precisam circular por ela ali, sem nenhum tipo de cobertura, se molhando aí com a chuva. Também existe o problema de lixo que é acumulado nesses locais, que não tem nenhuma lixeira nessa região aqui, o que favorece aí o surgimento de formas do mosquito da dengue. Então, a gente pede e alerta mais uma vez a prefeitura em relação a esse equipamento aqui do bairro São Cristóvão. Com essa chuva, a parte de onde os pedestres andam de madeira costuma apodrecer e que ficar buraco, colocando risco, inclusive, para Vinícius, olha ali, a moça acabou de passar correndo com pressa para pegar o ônibus. Ali, camisa branca, calça preta. Acabou de atravessar correndo. A passarela em cima, que já não oferece as condições, e a mulher passando por baixo, tá vendo? Colocando em risco a própria vida, um trânsito bastante desorganizado. Então, a operação realmente é bem-vinda, como todas essas modificações para melhorar a situação do nosso povo, da nossa comunidade de São Cristóvão, que também é uma região populosa e preciosa, né? Já que é interligação com áreas importantes de Lauro de Freitas, em franco crescimento e por aí vai. Olha aí, escoamento de produção, carro carregando lenha, madeira, enfim, todos aqueles problemas que você já conhece. Sobre a ponte ou a passarela, entre aspas, de São Cristóvão, a gente não compreende como é que esse equipamento está desse jeito. E para completar, o transporte clandestino tocando o terror. Portanto, que seja feita e cumprida a lei, seja feita justiça, 8 horas, 20 minutos, imagens ao vivo do bairro de São Cristóvão, viu? Onde os agentes... Aqui com a gente, Valdemar, ao vivo, Oi, Vinícius, pode falar, meu querido, estou lhe ouvindo. Daniela, eu estou aqui tentando já conversar com o agente aqui da Transalvador, que está aqui no local. Vou tentar chegar próximo a ele aqui, para a gente conversar, para saber por que a operação ainda não começou, se realmente pela falta de policiais militares. Já estava prevista aí a passagem, o apoio da Polícia Militar. Eu vou falar aqui com ele. Ele é o coordenador dessa operação. Bom dia, falamos ao vivo aqui no programa Daniela. Essa operação estava prevista para começar aqui. Existe aí a previsão do apoio da Polícia Militar, que não chegou até agora, né? Estamos no aguardo, estamos aguardando esse apoio para a gente dar sequência a essa operação. Mas mesmo assim a gente está fazendo com que a gente possa disciplinar a parada dos ônibus. Valdemar, é grande a presença de transporte clandestino aqui nessa região, né? De São Cristóvão. Quais os riscos disso para a população? Bom, são transportes que não oferecem muita segurança. Então, eles não são regulares, então tem que ser coibidos.
E nessa área aqui é grande a presença desse tipo de transporte? Há uma incidência de veículos fazendo esse tipo de transporte. Sendo que agora, com a nossa presença, houve uma redução. Mas é constante esse tipo de serviço aqui. Agora, ele também só existe porque tem passageiros que se arriscam e resolvem pegar esse tipo de transporte, né, Valdemar? Perfeitamente, mas a gente recomenda que não pegue esse tipo de transporte, que realmente não oferece uma segurança para que o usuário possa ser transportado tranquilamente, com segurança e com conforto. É importante ressaltar aí quais são os riscos desse tipo de transporte para a população. Pode causar acidentes, são veículos que não são vistoriados, às vezes são motoristas que não são habilitados, então ocorre esse risco. Em caso de acidente, a pessoa não tem nenhum tipo de cobertura, né? Perfeito. Fica na dúvida, o seguro é obrigatório, possa ser até que o veículo esteja com a documentação irregular. Tá ok, Valdemar, bom trabalho aí para vocês. Pois é, Daniela, eles estão aqui tentando começar essa operação, mas por falta de policiais militares não deu início a esse trabalho aqui. Mas, e aí, por conta disso, o número de transportes clandestino, o número desses ônibus, desses veículos, acabou diminuindo aí, porque um acaba avisando ao outro da presença de fiscais e tal, e, na verdade, deixa de ser um elemento surpresa aí, mas eles já estão aqui, pelo menos, tentando regularizar a situação aqui de trânsito, justamente porque os motoristas de ônibus acabam parando em locais impróprios e deixando o trânsito mais complicado aqui nessa região. Então, nesse momento, só apenas regularizando, mas, infelizmente, não começou a operação aí. É verdade, Vinícius, é verdade. 8 horas, olha ali, uma senhora, tá vendo? Uma idosa passando sobre essa passarela. Minha gente, que vergonha. Agora eu queria saber uma coisa de você, Vinícius. Pergunta aí ao agente da Transalvador, como é que a gente identifica um ônibus clandestino, um transporte clandestino? Qual é a verificação que nós, passageiros, nós, usuários do sistema de trânsito, podemos fazer para verificar, pô, esse carro é clandestino, me oferece risco, não vou pegar. Não vou pegar. Tem alguma forma? E olha que tem uma nuvem aí também, a chuva vai cair forte na região, viu? Hein, Vinícius, tem essa informação? Como identificar um veículo clandestino de transporte coletivo? Tentar conversar com aqui a gente também da Transalvador para ele explicar pra gente como é que a gente pode identificar um veículo quando ele é clandestino, como é que o passageiro identifica isso? A cobrança de passagem, imediatamente quando os embarca, ok? E não está plotado. Se plotagem não está organizado, né? Da GEBA municipal, tem que investir a plotagem da GEBA autorizando. Consta um número, justamente com o número da GEBA. Então tem o número da GEBA no próprio veículo plotado, o número de identificação desse veículo e da empresa que ele trabalha, né? Corretamente. Aqui, por exemplo, ó, este aqui, a GEBA 108299. Aí está autorizado. Então a pessoa deve identificar. Se não tiver nenhum tipo de plotagem, se nenhum tipo de informação do veículo, aí além da cobrança diferenciada, é um ônibus clandestino. Certamente. Então tem que existir a plotagem, a autorização da GEBA. Ele pode denunciar, pode informar de que forma denunciar esse tipo de transporte. Na própria Transalvador, se for o caso urbano, no 2109-3679 e a GEBA 0800-71-080. É importante a gente lembrar esses números aí, vou pedir para você repetir. Caso o transporte esteja dentro do perímetro urbano de Salvador, que número ligar para Transalvador? 2109-3679. 2109-3679 e em caso de ser metropolitano, a GEBA? 0800-71-0800. 0800-71-0800. Então, Daniela, isso mostra que todos nós podemos participar e ajudar a evitar que esse tipo de transporte circule na cidade, porque é um risco para todos. O usuário pega porque se queixa da deficiência de transporte, né? Mas no caso de uma ocorrência, um acidente, não tem que recorrer, né? Mas o usuário gosta desse tipo de transporte. O prejuízo é maior, né? Mas ele incentiva a proliferação desse transporte. Tá, ok, muito obrigado. Pois é, Daniel, é aquilo que a gente falava há pouco instante, que muitas vezes o próprio usuário, ele acaba facilitando esse tipo de transporte nas cidades, porque ele pega, ele paga, ele contribui para que esse transporte continue circulando nas ruas. Tá bom, parte da Vinícius. consciência também dos passageiros não utilizar os transportes clandestinos. Tá bom, Vinícius Cunha, às 8 horas e 26 minutos e cabe também implementar logo as melhorias do transporte de massa nessa capital. Porque muita gente também usa o transporte clandestino como alternativa para fugir das dificuldades que se apresentam no transporte tradicional e legal.
Agora, logicamente, é uma falta como é que a gente pode dizer? É errado. Se tem um que paga, que segue as regras, que faz as coisas dentro da lei. Ah, mas eu só estou querendo trabalhar, a gente está querendo trabalhar, se estivesse roubando, reclamava. Mas não é isso. A questão é se regularizar e fazer as coisas dentro da lei.